Sabe aquela pergunta que vira e mexe aparece na cabeça da gente? Será que tudo o que acontece já estava escrito? Essa é uma das discussões mais antigas e, olha, mais profundas que existem. A briga entre o nosso livre-arbítrio e a soberania de Deus. A ideia de que cada coisinha, por menor que seja, já foi decidida de antemão. Para a gente ter uma noção do tamanho dessa ideia, olha só essa citação. Ela basicamente diz que nem um grãozinho de poeira se mexe numa estrada sem que Deus tenha planejado exatamente isso. Isso dá a dimensão do que é o determinismo divino, né? Não estamos falando só dos grandes momentos da história, mas de, literalmente, tudo. Pois é, o nome disso é determinismo divino. A ideia é que tudo o que acontece, desde um pensamento até uma ação, tinha que acontecer. Nada poderia ter sido diferente, sabe? Pensa numa fileira de dominós caindo. Mas e aí? Essa visão se sustenta do ponto de vista bíblico? Vamos mergulhar nos argumentos. Então vamos lá. Para a gente começar, o que exatamente quer dizer que Deus determina tudo? Bom, a definição é a seguinte. A crença de que Deus arranja as coisas no universo de um jeito que tudo, absolutamente tudo que já aconteceu foi orquestrado por ele. Então, tinha que acontecer exatamente do jeito que aconteceu, percebe? Não é só sobre Deus saber o futuro, é sobre ele causar ativamente cada detalhe. E quando a gente fala tudo, é tudo mesmo. Dentro do determinismo, todo pensamento, toda ação, toda decisão humana, tudo é determinado. E sim, isso inclui até os pecados. O ponto central, o mais chocante talvez, é que a pessoa nunca, jamais poderia ter feito outra coisa. A escolha de fazer diferente simplesmente não existe. Ok, e é aqui que a coisa começa a pegar fogo, porque isso nos leva direto para o centro da discussão. Basicamente, os dois lados do debate têm uma definição completamente diferente do que é livre-arbítrio. Olha só a diferença. De um lado tem a visão libertária. Para eles, livre-arbítrio é incompatível com o determinismo. Uma pessoa só é livre se ela poderia ter feito diferente. Simples assim. Do outro lado, tem a visão compatibilista ou determinista. Para eles, o livre-arbítrio é sim compatível. A pessoa é livre contanto que ela haja de acordo com seus desejos, mesmo que esses desejos tenham sido determinados por Deus. Ou seja, ela faz o que quer, mas não poderia querer outra coisa. Beleza. Com essa diferença bem clara, vamos ver agora os argumentos contra o determinismo. Vamos começar pelos desafios filosóficos e morais que essa visão enfrenta. E aqui a gente encontra um argumento bem interessante, quase um nó na cabeça. A citação diz o seguinte: o determinismo até pode ser verdade, mas é difícil defender ele de forma racional, porque a própria defesa dele mina a racionalidade. Pensa bem, se tudo é determinado, então a crença de alguém no determinismo também foi determinada. Não foi uma conclusão chegada através da razão. Foi algo inevitável. Como se pode, então, afirmar racionalmente que essa visão é a correta? Mas talvez o maior desafio, a pergunta mais difícil de todas, seja essa. Se Deus determina cada ação, o que a gente faz com o mal? É o chamado problema do mal. Se Deus determina cada desejo e cada ação de um torturador, por exemplo, como é que Deus não se torna o autor do mal? Afinal, segundo essa lógica, o criminoso tinha que desejar aquilo e tinha que fazer aquilo. Fica uma questão bem complicada no ar, né? Certo. Agora, vamos mudar um pouco o foco e entrar na discussão bíblica. Existem vários argumentos que defendem a liberdade de escolha, a liberdade libertária, dentro da Bíblia. Um dos versículos mais fortes nesse sentido é 1 Coríntios 10:13. Ele diz que Deus é fiel e não vai permitir uma tentação maior do que a gente possa suportar, mas que junto com a tentação, ele vai dar um meio de escape. A pergunta que fica é: que escape é esse se a pessoa já está determinada a pecar ou não? A lógica do argumento é bem direta. Primeiro, o versículo diz que Deus dá um meio de escape. Segundo, se o determinismo for verdade, Deus já decidiu se a pessoa vai pecar ou não. Terceiro, bom, se o pecado já está decidido, então não existe um meio de escape de verdade, concorda? Portanto, a conclusão é que o versículo só faz sentido se a pessoa tiver o poder real de escolher entre pecar ou pegar a rota de fuga, uma escolha libertária. Mas é claro que o lado determinista também tem seus versículos-chave. Vamos dar uma olhada no principal deles e depois na análise que se faz sobre ele. O versículo em questão é Efésios 1:11, que diz que Deus faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. E olha, à primeira vista, essa frase "faz todas as coisas" parece ser um ponto final na discussão, né? Parece total, sem exceção.
A questão, porém, é: será que a expressão todas as coisas na Bíblia significa sempre e sem exceção todas as coisas? Acontece que existem vários exemplos em que todas têm um sentido mais limitado. Por exemplo, em Colossenses 1,16, diz que por ele todas as coisas foram criadas. Mas a gente sabe que isso não inclui o pecado ou o mal. Ou em 1 Timóteo 2,4, que diz que Deus deseja que todas as pessoas sejam salvas. Os próprios deterministas costumam dizer que isso significa todos os tipos de pessoas, não cada indivíduo. Então, isso abre a possibilidade de que o todas as coisas de Efésios também não seja absoluto. E tudo isso nos leva à implicação final, a grande imagem que o determinismo pinta do nosso universo. Essa citação do William Lane Craig usa uma analogia muito forte. Ele diz que, nesse cenário, Deus seria como uma criança brincando com seus soldadinhos de chumbo. Ele move todos eles, fingindo que eles são reais, mas, no fim, é ele quem faz todos os movimentos. É uma imagem bem poderosa, né? A conclusão desse argumento é que o determinismo divino universal acaba transformando a realidade numa espécie de farsa, um teatro onde ninguém responde de forma livre ao amor de Deus, porque todas as respostas já foram escritas no roteiro. E para fechar, fica a reflexão. O que define melhor a glória de Deus? É o controle absoluto sobre cada mínimo detalhe do universo? Ou seria a criação de uma liberdade genuína, onde seres podem de fato escolher amar e responder a ele? É uma pergunta que resume bem o centro de todo esse debate.